Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer mais um vídeo para o canal Amantes da História. Esse vídeo, sei que aconteceu alguns problemas com o notebook que eu faço os vídeos. Dá problema aqui na tela da senha e por isso que eu demorei para trazer esse vídeo. É o vídeo especial dos 120 inscritos. Era um vídeo que foi pedido pelo meu amigo Zé de Nerd, né? Sobre mitologia nórdica. Eu tenho mais outro vídeo especial que me pediram também, que eu vou fazer futuramente sobre a cristianização da Europa, né? O inscrito me pediu, então eu vou fazer também isso. Então, o vídeo de hoje é sobre mitologia nórdica, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos ver a origem. No início, havia somente o mundo das névoas, Niflheim, e o mundo do fogo, Muspelheim. E entre eles havia Ginnungagap, um grande vazio, no qual nada vivia. Ginnungagap, o fogo e a névoa se encontraram, formando um enorme bloco de gelo. Como o fogo de Muspelheim era muito forte e eterno, o gelo foi derretendo até surgir a forma de um gigante primordial, conhecido como Ymir, que dormiu durante muitas eras. O seu suor deu origem aos primeiros gigantes, e do gelo também surgiu uma vaca gigante, conhecida como Audumbla, né? Cujo leite jorrava de suas tetas primordiais, em forma de 4 grandes rios que alimentavam Ymir. A vaca lambeu o gelo e libertou, o primeiro deus, né? Buro, que foi pai de Bor, que por sua vez foi o pai do primeiro Aesir, Odin, e seus irmãos Vili e Ve. Então, os filhos de Bor, Odin, Vil e Ve, destroçaram o corpo de Ymir, e a partir deste criaram o mundo. De seus ossos e dentes surgiram as rochas e as montanhas, e de seu cérebro surgiram as nuvens. Os deuses regularam a passagem, dias e noites, assim como das estações. Os primeiros seres humanos foram Ask, o carvalho, e Embla, o olmo, e foram esculpidos em madeiras e trazidos à vida pelos deuses Odin, Onir, Vil e Lodur. Ve, Sol, né? Era a deusa do Sol, né? Filha de Mundilfari e sua esposa Glam. Todo dia ela montava através do céu em sua carruagem, puxada por 2 cavalos, nomeados de Ausvid e Arvak. Esta passagem é conhecida como Alfrodul, que significa glória dos elfos, que se tornou um Kening comum, era para o sol, né? E o sol era perseguido durante o dia por Skoll, um lobo que queria devorá-la. O eclipse solar significa que Skoll quase capturava. Na mitologia, era fato que Skoll eventualmente conseguia capturar do Sol e a devorava. Entretanto, a mesma era substituída por sua filha, o irmão de Sol, a Lua. Nani era perseguido por Hati, um outro lobo. Na mitologia nórdica, a Terra era protegida do calor do sol por Svalin.
que permanece entre a Terra e a estrela. Nas crenças nórdicas, o Sol não fornecia luz, né? Que emanava da juba de Alsvid e Arvak. Com o passar do tempo, os deuses se dividiram em duas classes, os Aesir e os Vanir. E 9 mundos foram criados para, para os habitantes da Terra, né? Deuses e homens, digamos assim, né? Entre esses 9 mundos podemos dizer o Godenheim, que é Asgard, né? Os mundos dos deuses Aesir, Oman, Hain ou Midgard, o mundo dos homens e dos trolls, e Jotunheim, que era o mundo dos gigantes e dos gigantes de gelos. Ambos Jotuns, Vanaheim, mundo dos deuses Vanir, Aftenheim, o mundo dos elfos claros ou elfos brancos, né, que são os elfos de luz, né? E o Muspelheim, mundo dos gigantes de fogo, Svartalheim, ou Nidavellir, mundo dos elfos negros ou elfos escuros, né? E o mundo dos anões, né? Chamado Svartalfar e Hel, o mundo dos mortos. Niflheim, mundo do gelo eterno. E foi criado também uma árvore que era considerada a árvore da vida, né, chamada Yggdrasil. Agora vamos ver o mito de Mimir e Odin, busca da sabedoria. Vamos lá. Em Jotunheim, lar dos gigantes, fica o poço de Mimir. Suas águas borbulham das profundezas do solo e alimentam Yggdrasil, árvore do mundo. Mimir, o sábio, o guardião da memória, sabe de muitas coisas. O poço é conhecimento. E quando o mundo era jovem, Mimir bebia dele todas as manhãs, enfiando o chifre, conhecido como Galahorn, nas águas e vertendo todo o seu conteúdo. Há muito, muito tempo, quando os mundos eram jovens, Odin vestiu seu manto comprido e seu chapéu, e disfarçado de andarilho viajou pela terra dos gigantes, arriscando a vida para chegar ao poço de Mimir e obter conhecimento. Tudo que o poço do tio Mimir é beber uma única vez da água de seu poço, pediu Odin, né? Mimir balançou a cabeça. Ninguém bebia do poço, além dele mesmo, dele próprio, do tio do Odin, né? Que era o poço, né? Do tio, né? E o sábio nada respondeu. É raro cometer erros quando se está calado. Sou seu sobrinho, argumentou Odin. Minha mãe, Bestla, era sua irmã. Não é o bastante, retrucou Mimir. Só um chifre, se eu beber de seu poço, Mimir seria sábio. Dê-me seu preço, o preço é seu olho. Colocou seu olho no poço. Dizem, né, porque Odin sabia que o tio dele, o Mimir, não era uma pessoa, digamos, um deus de brincadeira, né? E quando ele falava uma coisa, era sério. Então, quando ele falou que o preço era o olho para beber, que ele queria mais conhecimento, né?
quando ele fez sua longa jornada na Terra dos Gigantes, né, até o poço de Mimir, sendo perigosa. Dizem que quando ele arrancou o seu olho esquerdo, ele deu um grito que ouviu por todo o universo, né? Arrancou o olho, né? Com próprias mãos, né? Um dos olhos, né? E aí o ele pegou uma faca, né? O Odin arrancou o próprio olho. Ele depositou, né, o olho dele, né, com cuidado no poço, né? E aí o Mimir permitiu, né? Como eu falei, ele permitiu que seu sobrinho Odin pudesse beber do seu poço, água de sabedoria, né? Dando o Galahorn, né? Como se fosse uma taça em forma de chifre, né? Com a água do poço ele enxergou mais longe, né? Ele teve a capacidade de enxergar simultaneamente todos os 9 mundos de uma única vez, né? Por ter bebido essa água, né? Mas ele ficou sem um dos olhos, né? Ele pagou um preço muito alto por isso, né? Essa é uma das lendas, né? Da mitologia nórdica. Outra história que podemos mencionar é do Loki, né? Loki era o deus da trapaça, das travessuras na mitologia nórdica. Uma vez dizem que enquanto Sif, né, a bela Sif, dormia, né, uma deusa Aesir, esposa do deus Thor, que as pessoas, né, devem saber, né, que é o deus do trovão, que tem o seu martelo, né, Mjolnir, né, desculpa, Mjolnir, né, feito pelos anões. Mjolnir, né, que é grande, né, e tem aquele cabo pequeno, né. O Thor usava uma luva, né, para segurar, porque o martelo Mjolnir era extremamente pesado, né, deveria ser, né, e ele, quando ela dormia, né, dizem que ele cortou o cabelo da Sif, né, era loira, né, tinha olhos azuis e a pele alva, né, muito branca, né, tinha os lábios vermelhos, né, os cabelos eram muito longos, né, vamos dizer assim, era loira igual um campo de cevada no fim do verão, né. Então, um dia, né, um belo dia, Thor acordou e encontrou sua esposa Sif, que ainda dormia. Ele coçou a barba e em seguida cutucou a esposa com a mão, né, com sua mão, e ele perguntou para a esposa, né, o que ele primeiro ele achou que não era a esposa dele, né, que ele viu uma mulher careca na frente dele, levou um susto, né, e E aí ele ficou lá. Primeiro ele achou, né? Falou que era uma impostora. Onde estava a mulher dele lá, a esposa dele, a Sif, né? E, e a Sif até ficou confusa, né? Ficou intrigada com a reação do marido, né? Mas depois de um tempo, ele caiu a ficha, né? Do Thor que ele havia entendido o que tinha acontecido, né? O Loki entrou no quarto do casal, digamos assim, né? Do Sif e do Thor, né? Do casal. E cortou o cabelo, né? Mais uma de suas travessuras, né? Então, ele ficou irado com o Loki, né? E falou que ele ia quebrar cada um de seus ossos se ele não recuperasse o cabelo da esposa dele, né?
Então ele ficou pressionado, né? Aí ele foi até os anões, né? Até o mundo lá dos anões e falou que tinha uma competição, né? Que eles tinham que. E os deuses falaram que ele não ia conseguir fazer as competições, as coisas, né? Então, acho que foi a maneira que o Loki encontrou para se safar da própria travessura, né? Que ele mesmo aprontou, né? Então, ele começou lá a competição, e aí ele foi, e depois ele conseguiu se livrar, porque foi com isso, né? Que teve outra. Ele foi também, acho que com os gigantes lá, porque os dois grupos iam fazer a competição, né? E aí ele inventou essa competição para se livrar, né? E aí, como os vilões estavam vencendo, o Loki se transformou numa abelha, né? Quando os anões estavam fazendo o martelo o Mjolnir. E aí dizem que ele furou um dos olhos, né? Machucou, né? Só um dos olhos dos anões. E aí, quando o cabo ainda estava sendo feito, né? Acabou ficando curto, né? O cabo, né? Ficou pequeno por causa disso, né? Mas no fundo tudo deu certo, né? Porque o Loki deu um martelo Mjolnir pro Thor, deram de volta o cabelo da Sif, né? Seus cabelos, né? Que ele mesmo arrancou, né? E ele se livrou da, da punição do Thor, né? Agora vamos ver outro mito, né? Outra história da mitologia nórdica. Vamos ver sobre a construção do muro, né? Em Asgard, né? No começo, quando Asgard, né? Foi criado, né? E houve um tratado entre as duas classes de deuses, né? Os Aesir e os Vanir, né? É, eles dependiam muito, né? Segundo a mitologia nórdica, né? Esses mundos imaginados, né? Pelos vikings, né? Em que dependiam de Thor, né? E aí Odin chega e contesta, né? Os habitantes, né? Os deuses, né? Que habitavam esse mundo, né? De Asgard, né? E fala que ele não pode depender toda hora de Thor, né? Porque Thor tinha saído naquela ocasião, né? E para lutar contra os Trolls. E aí, lugar Asgard ficava pacífico sem Thor, mas também ficava desprotegido. Então, um desses deuses estavam presentes era Heimdall, que era o guardião da uma ponte feita de arco-íris chamada Bifrost, né? E ele sugere a construção de um muro, né? Como defesa, né? E que fosse alto bastante para que nenhum gigante de gelo, né, do gelo conseguisse escalá-la. E espessa bastante para que nem o troll mais forte, até que o troll mais forte não conseguisse derrubá-lo, né? E com certeza, depois de discutir muito, eles chegaram à conclusão de que construir um muro desses, né, alto e espesso, poderia levar muitos e muitos anos, né? E até o deus Loki teria falado isso também, né? Que eles chegaram a essa conclusão, né? Então, depois deles pensarem, eles ficaram pensando. Aí chegou um viajante, né? Um andarilho, né? E quando chegou, esse deus, esse andarilho, propôs construir um muro, né? Dentro do prazo de um ano, né? Mas a forma de pagamento seria entregar
a deusa Freya como esposa desse andarilho, né? Desse cara, né? Que chegou e falou. Aí, inicialmente, eles rejeitaram, acharam um absurdo, como que eles iam deixar colocar essa proposta, né? Era indecente, né? Porque a Freya era muito cobiçada pelos gigantes, né? E ele tinha sempre um cavalo, né? Que o acompanhava, né? Então, então o Loki conversou lá com Odin e ele fez a seguinte proposta que pra esse andarilho, né? O Loki, se ele não conseguisse construir um muro, né? Que ele tá concordando com o Odin, né? E o Odin fica concordado. Se ele não conseguisse construir em apenas em um ano, né? Até mais um ano um muro, que ele podia desistir, que ele não teria a Freya como pagamento, né? Como poder desposá-la, né? Como esposa, né? Então ele concordou, né? Ele concordou e o tempo ia passando, né? O cavalo ia pegando as pedras, né? Para as pedreiras, né? Para fazer o tal muro que eles queriam construir. E aí o Odin chamou ele de canto e falou: Olha o que você fez, tá vendo? Você fez essa proposta e o muro tá quase pronto e ainda tá dentro do prazo de um ano. Faça alguma coisa, né? Mandou, ela deu uma espremida nele. Então foi quando ele teve uma ideia e se transformou em égua, né? O Loki. E quando eu tava faltando, finalizando, né? Os últimos trechos do muro, o cavalo, né? Que era a principal ferramenta para construir o muro, né? Que ele carregava a maior parte das pedras no cavalo. Ele se saiu e se revelou que o homem, né, o andarilho que tinha chegado era um gigante. Então Thor chega na mesma hora que o cara se revela ser um gigante e o mata com seu martelo Mjolnir, né? Que ele é o matador de gigantes, né? O Thor. E aí ele foge e por um tempo, né? O Loki fica sumido e depois de um tempo ele reaparece em Asgard com um cavalo de 8 patas, né? E aí Sleipnir, acho que é uma Sleipnir, cavalo de 8 patas, né? E entrega como presente a Odin, né? Esse cavalo, né? E ele fala que daria o cavalo de presente a Odin desde que não perguntasse como a origem do cavalo, né? A origem do cavalo é assim, quando eles fugiram, o Thor não, o Loki, quando fugiu do cavalo lá do gigante, né? Ele se transformou em égua. O cavalo, acho que engravidou o Loki. E acho que foi assim que esse Sleipnir surgiu, né? Segundo a mitologia nórdica, né? Então essa seria a história, né? Outra história que podemos contar é o roubo do martelo Mjolnir. Um belo dia, Loki acorda e, e sente falta. Ele procura por toda a sua casa o seu famoso martelo Mjolnir. E há um bilhete onde ele colocou o seu martelo né, antes de dormir, né? Em que fala que se ele quisesse recuperar seu martelo, ele tinha que dar de presente, né, para os gigantes a Freya como esposa, né? Então Loki ele falou que ele tinha que dar mesmo, concordou, né? E o Thor ficou puto, né? Falou como que vai dar, que é um insulto, né, da Freya como esposa para os gigantes, né? Mas ele explica que não é bem a Freya de verdade. E aí ele sugeriu, né, que o Thor se fantasiasse de mulher, da de Freya, né? Aí ele pegou um dos vestidos da Freya, né, e se vestiu, e o Loki se fantasiou de criada da Freya, e os dois foram, né? E aí tinha um rei, lá dos gigantes, que era provavelmente deve ser cego, né, para não confundir a Freya com o Thor, né, que deveria, o desse deus, né, segundo a mitologia nórdica, deveria ter braços bem fortes e musculosos, confundir com o braço de uma mulher, né, fino e magro, né.
Então ele chegou lá e começou a comer tudo, né? Nas festas, né? E aí lá o rei dos gigantes, né? Falou: Nossa, que apetite você tem, né? Aí falou que ele tava com muita fome, né? Que a viagem deu muita fome, né? Porque o Thor, na verdade, ele comia muito, né? Então, ele era bem glutão. Então, ele vai passando o tempo, e aí ele fala assim: Ai, o Loki fala lá pro Deus, né? Rei dos gigantes, né? Ai, agora a Freya queria consumar logo o casamento com o Senhor. Mas o Senhor tem que dar primeiro, antes de ir na noite de núpcias. O Senhor tem que dar o martelo Mjolnir como presente, como dote de casamento presente, né? A Frey quer que você coloque no colo dela o martelo. Aí o cara mandando os empregados dele colocar, né? O martelo no colo do Thor, achando que era a Freya. Aí ele pega o martelo e começa a matar todo mundo, né? Aí eles voltam pra, pra Asgard lá, pra um dos deuses dele, né? E aí eles, depois, durante o jantar, o Thor vira motivo de chacota, porque para recuperar o martelo ter se fantasiado de Freya, né? Isso é uma das outras histórias, né? Dos mitos. Há outra lenda também que diz que Odin, né? No começo em que os mundos foram criados, né? Ainda ele estava em busca da imortalidade, né? Imortalidade não, desculpa. Da sabedoria e conhecimento. Imortalidade não. Sabedoria e conhecimento, né? Ele pegou a lança dele, né? Conhecida como Gungnir, né? E para buscar conhecimento, ele se colocou na sárvore como se estivesse se enforcando, né? Então, ele se amarrou e enfiou a própria lança Gungnir, né, nele, e durante 9 dias e 9 noites ele não comeu, né? E no final do seu suplício, né? Dizem que o Odin conseguiu sua iluminação, né? Sabedoria, né? Fazendo ele um dos deuses mais sábios de Asgard, né? Agora vamos ver os filhos de Loki. Loki, como eu falei, é o deus da trapaça. Mas Loki é uma criatura, um ser que ele é misto. Ele é mestiço, né? É uma criatura meio deus e meio gigante. Uma vez ele conheceu o amor e se casou com uma giganta. Desta união surgiu seus filhos, que foram verdadeiras monstruosidades. Entre eles podemos citar Fenrir, um gigantesco lobo que, quando era pequeno, era um lobo dócil e agradável. E quando adulto se tornou um lobo feroz, né? Isso ressalta que provavelmente os lobos, dentro da cultura dos nórdicos, né, dos vikings, eram criaturas temíveis, né? Eles respeitadas e temidas, né? Então, com certeza não deveria se reflete, né? O que eles pensavam, né? Que habitavam as florestas, né? Então, segundo a mitologia nórdica, o, isso assustou até mesmo o pai de todos, que era Odin, né? Então, ele reuniu os deuses Aesir no Valhalla para deter Fenrir, né? O lobo que era filho de Loki, né? Com a giganta. Então, eles tentaram colocar correntes, né? Só que o lobo se quebrou as correntes. Então eles tentaram um desafio com uma brincadeira para ver se ele conseguia colocar uma corda feita pelos anões. Então o Fenrir falou assim, né? Por Deus que sacrificou sua mão, que é o Tyr, né? Deus Tyr, também um deus Aesir, que se ele colocasse a mão para ver se era só uma brincadeira, né? E o Deus acabou sacrificando sua mão, ficou sem uma mão, né? Ele colocou uma corda feita de seda, né? Feita pelos anões, né? Feita com vários materiais, né?
Então, raiz de montanha, é, cuspe acho que de gato, várias coisas, né? Então, e essa seda aí é tão resistente, essa corda, essa corrente de seda aqui. Quanto mais a pessoa que estava presa, né? O ser que, né? O prisioneiro se mexia, mais a corda apertava a pessoa que estava presa, né? O ser, né? No caso foi Fenrir, né? Então, ele acabou sacrificando, né? E ele vai ter um papel importante no Ragnarok. Ragnarok é tipo uma versão do Apocalipse para os cristãos, né? Seria o fim do mundo, né? Onde acho que somente um casal das pessoas vão sobreviver ao fim dos tempos, onde que os deuses vão se matar, né? Uma espécie de guerra civil entre eles, né? E aí depois ele tem outro filho com a giganta que é Jormungand, que é a serpente do mundo. Uma serpente gigantesca, né? Em que esse nome do mundo porque ela é tão grande que podia cobrir toda a extensão de Midgard, que é o reino dos homens, né, e dos trolls. Então, esse também é outro. E Fenrir vai ter um papel importante que Loki vai libertar seu filho, né, que é o gigantesco lobo Fenrir, e vai lutar contra o pai de todos e ao lado de seu pai, que é Loki, né? E matar Loki e Vidar, que é um dos filhos de Odin, veio vingar a morte do pai, matando o Fenrir, abrindo a boca ao meio, né? Durante o Ragnarok, né? Do lobo, né? E também temos a deusa da... Na mitologia grega, helênica, aí, temos na mitologia grega, helênica, né? Ares, que é o deus dos mortos, né? Só que na mitologia nórdica é uma mulher chamada Hela, ou Hela, né? É o Hel, né? Que é uma deusa temida, né? Porque nos seus domínios ela é invencível, né? E ela não vai participar do Ragnarok, né? E vai sobreviver, né? Uma das poucas deusas, né? Que vai sobreviver ao fim dos tempos, né? Por não ter participado, né? E dentro dos seus domínios ela é invencível. Então, muitos deuses, Aesir, também até mesmo o pai de todos, né? Que Odin teme um confronto com ela, né? Então, e ela recebeu de presente o mundo dos mortos, né, para ela governar. E essa deusa aí, ela é uma criatura meia como se fosse viva, né? E no outro lado ela tá sempre em decomposição, né? Em decomposição segundo a mitologia nórdica. Outra coisa que podemos falar sobre os vikings é sobre a vida pós-morte, né? Eles acreditavam, né, que a cultura viking, enquanto era politeísta, antes de se converter ao cristianismo, né, um dos fatores principais, né, para cessar as expedições vikings, né? O nome próprio da expedição é viking, né? Eles eram conhecidos como nórdicos, né, os escandinavos, né? Vikings era o nome da atividade de pirataria que eles faziam, né? Então, depois que eles queriam morrer em campo de batalha enquanto eram politeístas, né? E um desses fatores, né, principal fator para isso ocorrer é porque eles acreditavam que quando eles morriam, eles iam pro Valhalla, né? Que era uma parte de Asgard, né? Do mundo dos deuses Aesir, né? Então, lá eles iam beber hidromel, iam ter muitas mulheres, iam guerrear o dia inteiro. E aí chegava a noite, todo mundo se confraternizava, né? Segundo o espírito, né? A alma do Viking, né? Que morreu em campo de batalha, teria acesso a todas essas coisas, né? Se tivesse morrido de forma honrosa, não ia, né? Então, isso faz parte. E havia um ritual também, né? Porque, além disso, fazia parte da cultura viking fazer sacrifícios humanos, né? Então, tinha um ritual chamado Sejor. Sejor era um ritual viking, né? Em que nórdico, né? Feito pelos escandinavos, né? Pelos nórdicos, em que eles faziam esse ritual, bebiam
tomavam bebidas alucinógenas, né? Davam um estado de consciência, né? E muitos sacrifícios eram é, feitos por Odin, né? Para Odin, né? Feitos como homenagem, né? E não só, assim, sacrifícios de pessoas, né? Também de animais, né? Porcos, cabras, né? E de pessoas, de seres humanos, né? Também eram feitos, né? Para agradar o deus Odin, né? Que era conhecido como o pai de todos, né? Então isso era chamado Sejor, né? Esse ritual que eles faziam, né? Esse ritual religioso deles, né? Então essa é uma das características da cultura da cultura nórdica, né? Escandinava, né? Viking é como era chamada a expedição de piratarias dele, né? Não é o nome do povo, né? Então é isso. Agora vamos falar da morte de Balder. Balder era filho de Frigga e Odin. Era considerado um deus bondoso, carismático, um deus da justiça, né? Amado e querido por todos. Durante algum tempo ele começa a ter pesadelos sobre sua própria morte, né? E Nana, a esposa dele, sempre vai o confortar, né? À noite, quando ele tem esses pesadelos. Então, ele conta esses pesadelos à sua mãe Frigga, né? E ela vai atrás, né? Em todas as partes do mundo, quatro cantos do mundo, para fazer juramento às coisas, né? A todos os objetos, coisas que existissem, né? Doenças, armas, essas pessoas lá, os deuses, né? Tudo, plantas, tudo jurassem que não faria mal a Balder, né? Então o Odin mesmo já tinha ido para o Helheim, né? Fantasiado de andarilho. E a Hel, né? Hela, né? Tinha já falado que receberia a alma, né? Espírito do Balder com muito prazer futuramente, né? Então isso já assustou Odin, né? Que ficou preocupado. Então por isso foram os motivos, né, segundo a mitologia nórdica, da Frigga ter feito isso, né? Então ele já tinha consultado lá o oráculo, as runas, né? E dado essa profecia, né? Que o Baldur ele estava prestes a morrer, né? A qualquer instante. Então, ele era considerado também um deus da justiça, da sabedoria, né? Então, depois de ter feito o juramento, eles começam a fazer um banquete, uma brincadeira de jogar todas as coisas no Baldur, porque achavam que nada ia ferir, né? O Baldur, né? Então arremessam, o próprio Thor arremessa seu machado Mjolnir, martelo, desculpa, seu martelo Mjolnir, né? Jogam lanças, dardos, flechas e nada consegue atingir Balder, né? Então o Loki, né, sempre teve inveja lá do Balder, ele acaba malandramente, né? Ele se disfarça de uma anciã, de uma idosa, e ele malandramente pergunta, né, qual que era o ponto fraco do Balder pra Frigga, né? Ela falou que fez juramento a todas as coisas, exceto o visco, né? Que era uma folhinha, né? Uma plantinha bem pequenininha, acho. Vocês achavam que era insignificante, né? Então, acho que não acharam que tinha necessidade de fazer o juramento, né? Do visco. Então, tinha um deus que estava excluído da brincadeira, né? Que era o Hod. Então, o Hod, né? Ele era cego, né? E o Balder, malandramente... desculpa. O Loki, malandramente, né? Ele faz lá uma flecha, né? Com ponta de visco e pede pro inocente do Rod, né? O Loki, atirar ele a ponta, né? Que eu tô cego, né? Onde estava a direção do Balder, né? Aí ele some, né? Ele só aponta, né?
põe da localização exata, né? E ele recentemente dispara, né? A flecha feita com ponta de visco. E aí nessa hora que o Balder morre, né? E aí todos ficam é, tristes, né? Chateados. Por gerar aquele ambiente de consternação, né? Em Asgard, né? Pela morte do Balder, né? Que era um deus muito querido, amado por todos. E nessa hora que o Loki desaparece do banquete, né? E aí todos suspeitam que ele que foi o mentor do crime, né? De ter matado o Balder. Então o outro foge, some, né? E vai ficando os quatro cantos do mundo até encontrar uma montanha mais alta do mundo, né? Então o Balder foge. O Loki foge, né? Depois que ele matou o Balder, né? Quer dizer, usou o Rod pra matar o Balder, né? Então o Loki foge. E o Loki foge pra montanha mais alta do mundo, né? Depois de fugir dos deuses, né? E constrói na montanha mais alta do mundo uma pequena casinha com 4 cantos, 4 portas, né? Pra ele vigiar todo o movimento lá dos deuses que estavam atrás dele, né? Então ele, à tarde, né? Ele geralmente se fantasiava, se transformava em salmão, né? E eu esqueci de falar também. Se torna em salmão, né? Então. É, e também. E esqueci de falar também que a Hel, né? Ela até falou que ia libertar o Balder, né? Se todos os deuses chorassem. E todos os deuses choraram, exceto o Loki. Se transformou numa gigante chamada Tok, né? E aí ele fica petrificado, né? Não chora. E aí que ele foge, né? Que eu falei, né? Esqueci de falar disso. Aí que ele foge, né? Porque descobrem que a giganta, na verdade, era o Loki transformada, né? Giganta Tok. Então aí ele foge pra montanha mais alta do mundo, que ele constrói essa casinha com 4 já portas, né? Então aí sim que sabiam que era o Loki que não havia chorado, né? Então ressuscitam o Balder, né? Hel, né? Que era a deusa do inferno, né? Do submundo, né? Da mitologia nórdica, né? Então aí sim eles transformam em salmão, né? E aí o tempo passa, né? Ele fica transformando em salmão durante a tarde. Aí fica vigiando, né? E aí ele começa a ficar paranoico. Ele constrói uma rede pra tentarem ver se como os deuses iam capturar ele, né? Porque ele se transformou em salmão, né? Então, enquanto peixe, ele não queria ser pego, né? Então, ele tava quase terminando, né? De construir a rede para começar os testes com a própria rede que ele mesmo construiu, né? Se autotestar. Quando o Odin olha onde que ele... olha, né? O único olho que ele tem, né? Ele descobre a localização do Loki, né? Descobre que ele virou salmão, né? Loki peixe, né? E aí manda ele vai com Thor e Vazin, né, outro deus, atrás do Loki para pegar e aí ele descobre a presença dos deuses e quando tá perto que ele tá na forma humana, ele vira salmão e vai pra cachoeira de novo, né? Aí ele vira peixe. Aí ele vira peixe, vira salmão e aí ele tenta capturar acho que umas 3 vezes e fracassa, né? Porque ele era muito escorregadio, né? Muito difícil de pegar, né? Tava com ensaboada, né? Ninguém conseguia pegar o Loki peixe, né? Então aí, na quarta tentativa, os caras conseguem, né? Os deuses conseguem pegar ele, matam o filho dele, né? Ele tinha 2 filhos, né? E aí, com 2 filhos, ele transforma acho que em lobo e com as entranhas, ele mete o cara numa caverna, né? O Loki, e amarra com as entranhas. E depois, nesse mesmo momento, tá passando Skadi, que era uma gigante também, que ele pegou uma peça, né? E aí ela pega uma serpente venenosa e começa a cair, assim, pingar sangue na veneno, né? E é quando essa giganta, né, faz isso,
Então ele tinha uma esposa, né? O Loki. Ah, eu esqueci de falar que a esposa do Balder chamava Nana. Isso, a esposa do Balder, né? Nana, né? Desculpa, eu esqueci de falar. E o Loki tinha uma esposa chamada Sigyn, que pegava uma bacia pra encher, né? Toda hora que caía o veneno dessa serpente venenosa, né? Então a Sigyn pegava e toda vez que tava cheia, né? Ela trocava, jogava fora, despejava o veneno. E era nesse tempo, esse entretempo, né? Que caía o sangue, né? O sangue não, o veneno na cabeça, na testa do Loki. Ele dava gritos. E aí, para os nórdicos, seria essa origem dos terremotos, né? Segundo a mitologia nórdica, né? Eles acreditavam que era assim. E por último, não menos importante, temos o Ragnarok. Ragnarok é um evento em que é considerado uma espécie de fim do mundo, do mundo nórdico, né? Uma espécie de apocalipse para eles, né? Onde o Fenrir irá se libertar, Loki irá se libertar e os deuses entrarão em guerra entre eles mesmos, né? Hel não tomará parte desta guerra. E Heimdall anunciará. Heimdall é o guardião que guarda a ponte Bifrost. Ele anunciará o fim do mundo. O fim do mundo dos nórdicos, né? E muitos deuses acabarão morrendo, né? Nessa batalha, né? Nessa guerra entre eles mesmos, né? Fenrir, como eu falei, será morto por um dos filhos de Odin, que o Fenrir já tinha matará Odin. E com certeza, depois da destruição do mundo dos deuses, né? Onde os deuses Aesir e Vanir irão guerrear entre si, somente 2 pessoas irão sobreviver ao Ragnarok, e Hel, a deusa do submundo, será uma das poucas deusas que irá sobreviver ao episódio. Podemos falar também das fontes, né? Para finalizar o vídeo. A maior parte desta mitologia foi passada adiante oralmente, sendo grande parte dela foi perdida. Alguns autores estrangeiros fornecem dados sobre a religião nórdica antiga, Tácito 98 de nossa era, Jordanes 500 de nossa era, e Rimberto de Hamburgo, cerca do ano 870 de nossa era, Ibn Fadalani 922 e Adão de Brema 1070 de nossa era, o dinamarquês Saxão Gramático, na sua obra Feitos dos Danos, do século XIII de nossa era, descreve os deuses nórdicos em termos historicamente discutíveis. As principais fontes sobre a mitologia nórdica são, todavia, as 2 Edas. A Eda em prosa, escrita no início do século XIII, à primeira vista, ele parece um manual para aspirantes a poetas, que lista e descreve os contos tradicionais que deram forma à base de expressões poéticas padronizadas, tais como Kennings. O autor é reconhecido, como sendo Snorri Sturluson, o renomado chefe, poeta e diplomata da Islândia. Aliás, a Islândia é o país, né, de origem nórdica que foi escrita a maior parte dessas Edas mitológicas, né, do século XIII de nossa era, né, que século XIII, pra quem não sabe, vai de 1201 a 1300, né. A Eda em verso, escrita aproximadamente 50 anos mais tarde, contém 29 poemas longos, sendo que 11 tratam sobre as divindades germânicas e o resto referem-se aos heróis
legendários como Sigurdo da saga dos Volsungos, Sigurdo da versão alemã do poema dos Nibelungos. Embora os estudiosos acreditem que esta coleção de poemas tenham sido desenvolvidas mais tarde do que a Edda em prosa. É creditado o nome de Edda Antiga para esta obra por causa da antiguidade atribuída aos textos, né? Além destas fontes, há diversas lendas que sobrevivem no folclore escandinavo, né? Então, há centenas de nomes, né, de lugares na Escandinávia cuja origem encontramos nos deuses da mitologia nórdica. Algumas inscrições rúnicas, tais como Rock, Runestone e o amuleto de Kneb, fazem referência à mitologia. Há também diversas imagens entalhadas na pedra que descrevem cenas da mitologia nórdica, tais como a viagem de pesca de Thor, cenas da saga dos Volsungos, Odin, Sleipnir, Odin sendo devorado por Fenrir e Hyrrock viajando ao funeral de Balder. Há também imagens menores, tais como as figuras que descrevem os deuses, Odin com um só olho e Thor com seu martelo, o Mjolnir, e Freyr, né, que tinha uma irmã chamada Freya, né. Outra coisa que podemos dizer é o local de culto, né, dos deuses, né, como na velha Uppsala, né, em que é um lugar histórico, né, um sítio histórico a 5 quilômetros de Uppsala, na atual Suécia, né. Era um centro de poder e de encontro, né, de caudilhos locais, né. Então, era para estabelecer alianças. E também esse lugar se fazia culto aos deuses, né. Tinha muito como aí que existia uma igreja, né, no Uppsala, que está também na série Viking, né, onde os devotos faziam pedidos, né, aos deuses, né, Odin, Thor, né, eles geralmente tinham representações de bonecos de madeira, né, figuras de madeira, né. Então, isso. E também podemos falar dos sacerdotes, né, que eram chamados de volvas, né. Essas volvas que tinham tradições xamânicas, né. Geralmente as volvas eram sacerdotisas mulheres, né. Podia ter homem, né? Podia ter homem, como mostra a série Viking, mas geralmente eram mulheres, né? Essa era exceção, homem, né? Geralmente eram por mulheres, né? E geralmente tinha, como eu falei, né, o sacrifício, né, e o funeral, que também fazia parte, né. Aí depois, né, eles foram cristianizados, os vikings, né. Então esse era o vídeo, né. Aí acabou a mitologia, né, deles. Mas é isso aí. Então eu, como encerrei o vídeo, é que eu tô encerrando, terminando. Eu gostaria que vocês curtam, comentem, compartilhem, né? Esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Eu tive que pesquisar muito para poder compilar todas essas ideias, né? Eu sei que o vídeo ficou longo, mas é especial, né? Um especial de 125 inscritos.
Então o vídeo ficou longo, tentei abarcar tudo que eu achei das tradições dos vikings, né? Referente à mitologia, né? Dos nórdicos, tal, e tudo, do Odin, do Balder, dessas histórias do Loki, tudo isso, né? Então é isso aí. Então, curta, comente, compartilhe, não precisa se inscrever. Forte abraço, falou a todos.